Boa noite a todos. Estamos aqui com mais um programa, Psicopapo, onde o Dr. José Benoni ele vai falar um pouco sobre os psicopatas. Essa é a parte um, certo? É dividida em duas partes. E então hoje ele vai se debruçar em cima desse tema. Espero que vocês gostem. Com a palavra do Dr. José. Boa noite a todos que acompanham essa live na noite de hoje, domingo, dia 10 de dezembro. E o tema dessa nossa live de hoje é sobre a psicopatia ou o condutopata, como bem define o Dr. Guido Paloma. Como definir um psicopata ou um condutopata? Uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, que é caracterizado por um padrão de comportamento desrespeitoso e violador dos direitos dos outros. Que coisa grave, não é, gente? Aquele indivíduo que não é nem doente mental e nem normal mentalmente. O condutopata não é nem doente mental e nem normal mentalmente. Doente mental é muito fácil de ser reconhecido porque ele delira, ele alucina e tem um comportamento muito estranho que chama a atenção das pessoas. Às vezes, um comportamento até bizarro que chama a atenção. E ele é reconhecido como uma pessoa estranha. Isso não é difícil de identificar, porque é muito próximo de nós. Conhecemos pessoas da vizinhança, do trabalho, até mesmo da família, da nossa família. Já o psicopata ou condutopata, como não tem estas características de delírios, de alucinações, desse comportamento estranho que as pessoas notam com facilidade, essa criatura, esse condutopata, tem um comportamento social como se fosse um indivíduo normal mentalmente. Só que ele não é porque ele tem determinado tipo de comportamento, determinado tipo de ato, que este ato que ele pratica são atos que os indivíduos normais não praticam. Psicopata, e eu já usei lá em cima, mas vou aqui reforçar. Esse psiquiatra forense, Dr. Guido Paloma, ele nomeia essa palavra. E diz assim: eu gosto de chamar o psicopata de condutopata, porque a patologia, a deformidade, a pateia é uma palavra grega, está na conduta. O termo condutopata mostra que é um indivíduo que tem uma conduta comprometida. E aqui nós vamos tratar, entre aspas, das habilidades de um condutopata ou psicopata. Vamos lá. Ele é aquele de uma conduta que se mexe dentro dessa mentira patológica, essa mentira que traduz uma deformidade.
é uma mentira programada. É um trapaceador, ele trapaceia o tempo todo. Ele não dá ponto sem nó. É desonesto, ele rouba, é um manipulador, ele é agressor, ele não tem empatia, é um falastrão, a gente chama de loquacidade. É o mesmo que falastrão, aquela pessoa que fala, fala e fala, mas tudo dentro de um esquema mental, ele vai maquinando. É a criatura que programa, ele maquina, é como se ele estivesse juntando peças de um quebra-cabeça. Mas para que isso? Com que finalidade? A condição do condutopata ou psicopata, a condição dele, porque ele não tem empatia, ele tem uma criatura que se movimenta arquitetando o mal, ele se movimenta maquinando, sempre para o mal, sempre para prejudicar, sempre para tirar proveito. Ele não faz ruindades, ele não é cruel, ele não é um bandido de graça. Ele é alguém que programa as suas maldades. Conversador é o falastrão, ele fala muito. O mineiro diz, quando a pessoa fala demais, fulano tem uma bicaria, pois ele tem uma bicaria elaborada, pensada, assim, como dizer, ele vai... Lá embaixo nós vamos trabalhar um pouco o que é a sutileza. Ele é isso, nesse manejo de fala, que é demais para tentar ganhar no grito, né? Ele é falso. O condutopata, ele é falso. Então não acredite no que ele diz, não. Tudo que ele diz é mentira. Tudo dele é programado. Ele é falso. Ele tem uma conduta antissocial, embora muitas vezes ele se apresente como um ator. Ele está representando externamente, às vezes abraça, às vezes dá um sorriso, às vezes faz uma gracinha, mas tudo teatro. Ele faz teatro. E a gente fica impressionado. Quem não conhece fica impressionado e até se apaixona, né? Mas ele é antissocial de carteirinha. Tem um senso de superioridade maior do que tudo e que todos. Ele é superior a tudo. Exibicionista. O que é isso? Ele se coloca acima de tudo e de todos. Ele não habita o mundo dos mortais. Ele se acha aquela figura assim que ele é um semideus. Se duvidar, ele até é Deus, né? Mentalmente, ele pode dizer, não, eu sou o superior, acima de tudo e de todos, a verdade é comigo, a razão é comigo, então eu sou dono de tudo. Então, porque ele é antissocial, associado a isso, tem a pobreza geral nas relações afetivas. Ele é indiferente. Ele até pode, na sua cara, dramatizar,
fingir uma lágrima, fingir um rosto dilacerado, um rosto enlutado, diante de um quadro, diante de uma situação. Isso tudo é mentira. Ele é indiferente, ele não tem sentimentos. A pessoa que não tem empatia não tem sentimentos. Ele é desprovido da falta de remorso e culpa. Aquilo que a gente tem como pessoas normais, a gente tem um senso crítico, a gente tem um senso de preservação de caráter, de ética, de moral. Ele não. Ele não tem remorso e nem culpa, ele não tem nada disso. Ele é obsessivo por quem? Ele é obsessivo pela presa. Que presa é essa? Aquela pessoa que caiu na mira dele. Ele tem essa obsessão, esse condutopata, não porque ame, esteja apaixonado, e sim pela perversão e maldade. Sutil nas manobras. Se lembra que agora há pouco eu falava sobre o manejo da palavra na sua bicaria, como diz o mineiro. É um falastrão e ele trabalha sutilmente nas manobras do discurso, porque ele está tentando armar o bote, armar a arapuca, para que esta presa caia ali dentro. É também megalomaníaco. Tudo do condutopata ou psicopata, tudo dele é grandioso, grande demais, maior do que todo mundo. Então, ele tem ideias mirabolantes, ideias, eu creio que, sem exagerar, mas a ele, se fosse possível, ele empreenderia o projeto de fazer a Torre de Babel. Então, o megalomaníaco, das coisas grandiosas. E também aloplástico. O que é aloplástico? É alguém que busca interferir e mexer no meio onde vive. Por que ele interfere e mexe no meio onde vive? Porque se ele perceber que ali algo está acontecendo que não é desejo dele, que foge, que pode fugir, que é uma ameaça ao seu poder de semideus, aquele poder absoluto, então ele interfere para poder provocar ali não seria um anti-tsunami, mas umas turbulências para chegar onde ele quer que chegue. Então é isso. Ele é egocêntrico. O que é o egocêntrico? O egocentrismo é aquele que diz assim, tudo eu e eu, não tem mais ninguém. É eu, então é o centro de tudo. E é também alguém que tem necessidade de estímulo. Necessidade de estímulo de quê? O fato dele ser uma criatura entediada permanentemente, ele tem que buscar externamente estímulos. Esses estímulos
podem estar definidos em armações, em manipulação de pensamento dos outros, a interferência, forçando a barra, ou mesmo comprando, querendo que o outro assine embaixo os seus recibos. E isso esse é o mínimo, mas ele faz isso. Porque ele está sempre entediado, então ele busca esses estímulos e é sempre para fazer o mal. Não é para fazer o bem. E se ele fizer o bem, é só aparência. Não tem nada de originalidade. O que é original mesmo é a maldade. O que é original mesmo é o ato criminoso, é a perversidade. E ele é uma pessoa impulsiva. O que é uma pessoa impulsiva? Aquela pessoa que ela não consegue se conter, ela não consegue controlar-se, administrar as suas emoções. Ele, em geral, porque ele é impulsivo, ele é explosivo também. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, é a criatura da impulsividade. Então, tudo que faz é sob impulso. Às vezes não tem emoção, não, é o impulso. Ele quer, ele vai fazer. Ele quer, ele vai brigar. Ele quer, ele vai xingar, ele vai agredir, ele vai atirar pedras com a mão dos outros. Às vezes ele não põe a cara, mas é aquele que ele paga alguém para atirar a pedra. É o que a gente diz assim, atirar pedra com a mão dos outros. Ele não atira, mas ele manda alguém, ele paga alguém, ele manipula alguém, ele subjuga alguém, mas sempre com o interesse próprio dele, interesse pessoal. É irresponsável até onde não pode mais, ele tem uma irresponsabilidade, por isso que ele tem uma facilidade imensa de culpar os outros. Então, há na cabeça dele um código de que é o outro que é o culpado, é o outro. Então ele não tem responsabilidade, ele faz, sempre com o interesse próprio, o interesse dele, porque ele é egocêntrico, e não tem responsabilidade, é uma pessoa irresponsável, no verdadeiro sentido da palavra. E é aquele tipo também de estilo de vida parasita. O que é o estilo de vida parasita? Ele se alimenta do suor, do sacrifício e até mesmo, se for possível, do sangue dos outros. É uma abelha rainha. Ele fica no trono, põe as abelhas operárias como escravas, para servir, tem que servir a ele. Então, se você se ajoelhar, se você reverenciar, se você endeusar, rasgar seda e trabalhar, então o que interessa a ele é assegurar os seus luxos, as suas vaidades, as suas gastanças, os seus esnobismos, porque ele é um parasita que não faz nada, mas ele tem um exército cativo que trabalha para ele. E o outro trabalha e ele se beneficia. Em todos os sentidos, materiais, financeiros, etc. Ele também é aquele que não aceita responsabilidades pelos próprios atos e tem tolerância zero à crítica. É aquilo que eu falei lá em cima, ele é irresponsável. Então, é aquela criatura que
não tolera ser criticado. Se alguém ousar criticar um condutopata ou psicopata, que é a mesma coisa, né? Se alguém ousar fazer isso, então ele está perdido, está ferrado. Porque ele vai voltar a munição dele de maldade, de perseguição, de ruindade, de afronta, de desestabilização. Ele move céus e terras para lhe reduzir a pó. É porque você o contrariou, porque você fez uma crítica e ele tem tolerância zero à crítica. E também o descontrole comportamental. Quando ele fica bravo, quando ele fica contrariado, aborrecido, ele vira uma fera. Palavrões, ele tem uma eloquência para gravar com palavras, e se não partir para o braço também, não é? E o que tiver na mão ele vai arremessar, vai jogar, quebra. Então ele faz um espalhafate assim, tanto de palavras como espalhafate se quebrar o que tiver na frente dele. Por quê? Porque ele tem um descontrole comportamental terrível. Ele não tem controle nenhum. É uma pessoa altamente descompensada. É a condição dele, gente. A condição dele é aquela de não prestar, de ser realmente alguém que tem uma conduta criminosa, bandida, viu? Isso a gente vai entender com muito esforço e também com muita pesquisa, que essas habilidades, entre aspas, de uma criatura dessa, tem relação com a problemática de infância, que vai se estender também lá, um pouco mais na delinquência juvenil, e ele vai carregar a vida inteira até o fim. Não pensa você que o psicopata, o condutopata, né? Ele não pensa que tem cura, não tem cura. Ele é a criatura do mal, ele é do mal mesmo. Aí tem também nos relacionamentos sexuais dele, são relacionamentos sexuais impulsivos, sádicos. Não é intenso, é de curta duração, viu, gente? É muito curto, mas muito intenso, com traços assim de insaciedade ou mesmo tara. É aquela pessoa que quando vai no seu relacionamento sexual, é claro que ali não tem emoção não, ali tem impulso mesmo. E ele é um tarado, não é? Ele tem uma conduta de tarado mesmo, é insaciável. Então, e depois também é alguém de extrema rotatividade, ele não fica com alguém, ele é sempre trocando de companheiros, de companheiras, sei lá o quê. Mas aí é isso que temos hoje dentro da nossa live. E como é um tema complexo e a literatura em torno desse tema do desvio de personalidade, que é a essência do psicopata, era muito vasta, nós seguiremos na próxima live com essa literatura. Então vamos trabalhar um pouco mais a natureza dessa criatura, o que é, por que ele é perverso, por que é aquele tipo de gente que mata, se não mata no corpo, ele vai matar os teus sonhos, ele vai destruir as reputações, ele vai matar as tuas esperanças, os teus planos, vai matar ou vai tentar fazer isso, né? Vai te reduzir a pó, se você não tiver cuidado e não se afastar da criatura dessa. Então, isso fica para a próxima live, então, ok? Eu devolvo a palavra ao nosso jornalista que está aqui me assessorando. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um programa.
onde conversamos sobre o psicopata, né? Lembrando que está dividido em duas partes, a parte 1 gravada hoje e a parte 2 na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado e aprendido algo novo. Agradeço a todos que acompanharam e participaram de forma direta ou indireta. Foi um prazer estar com vocês. Não percam o nosso próximo programa, Psicopapo, na próxima semana, onde teremos a parte 2, sobre os psicopatas. Um grande abraço e até lá. Fiquem com Deus e tenham uma ótima noite. Eu gostaria só de pedir que você fizesse, por favor, então eu posso fazer a apresentação do nosso consultório Cura d'Anima. Sim, claro. Então nós temos aqui o consultório Cura d'Anima ou Cura da Alma, certo? Atendimento presencial e remoto. Os números de WhatsApp são eles: 31 98463 0123 e 31 99448 3379. E para quem quiser acompanhar também, tem o Instagram, é só colocar lá, procurar Cura d'Anima, que vai estar lá. Então, é isso. Ok, fico grato aí ao suporte dessa nossa live de hoje e espero que todos tenhamos uma semana de muita saúde, de muita paz dentro desse clima já de final de ano, o último mês do ano de 2023. Então, fiquem com Deus e tenham uma ótima noite. Tchau, tchau.